nas mãos de Deus sua vida, está nas mãos de Deus sua casa, sua família. Então confia, amém? Entrega nas mãos dele e descansa. Meu irmão, nossa parte é aprender a descansar nele. Às vezes tem hora que parece que a gente não tem saída, não tem solução, mas nós servimos a um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Olha, hoje nós estamos num propósito muito abençoado. Já eu quero explicar melhor para você. Eu estou entregando esse sal aqui, é o nosso terceiro culto hoje. Acho que a chuva assustou um pouquinho aí, mais pessoas que poderiam estar aqui conosco, mas não estão. Mas você que está aqui hoje não vai deixar de ser abençoado. Você não veio aqui por acaso, você vai sair daqui com a bênção de Deus. Quem crê, diga amém. Já eu vou te entregar esse sal, mas você vai usar com fé mesmo, o poder de Deus vai operar. Eu tenho batido numa tecla, e assim quando eu falo de bater numa tecla, é porque eu estou repetindo muito uma coisa, que Deus tem falado no meu coração. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que eu tiro da minha cabeça. Quando é eu que invento, eu tenho lá uma ideia, eu falo, Deus, o Senhor tem que abençoar. Deus não tem compromisso de abençoar. Mas naquilo que eu falo, que eu creio, que está dentro da palavra dele, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai ter 100% de compromisso. Se foi ele que falou, se é a palavra dele, pode ter certeza que ele vai honrar. Que palavra nenhuma que sai da boca dele voltará o quê? Vazia. E nosso propósito está baseado naquela passagem, quando Eliseu chegou numa cidade que era uma cidade boa, a Bíblia diz que era de boa habitação, lugar bom para morar, cidade bonita, quem sabe cidade gostosa de morar, mas ali, irmão, a coisa não vingava, era improdutiva, nada que se plantava ia para frente. Por quê, pastor? Porque as águas eram ruins, era um lugar de esterilidade e morte. E Deus então dá a direção para Eliseu, ele manda trazerem sal numa salva nova, num prato novo. Tem Bíblia que fala prato, tem Bíblia que fala salva. E ele vai lá na fonte das águas, no manancial, e ele joga, ele diz assim, diz o Senhor, a partir de hoje eu estou purificando essas águas, e elas vão deixar de ser águas ruins, e vão passar a ser águas boas, e tudo aqui vai produzir. Daquele dia em diante, aquela cidade que era uma boa cidade, mas tinha essa coisa que atrapalhava, passou a ser uma cidade completa, passou a ter uma cidade não só boa de morar, mas que também produzia em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha só, presta atenção para você entender o propósito, porque eu não entrego isso aqui para você por entregar. Eu tenho certeza que nós vamos usar a nossa fé e o poder de Deus vai operar. Você vai usar nessa mesma visão, nesse mesmo propósito. A cidade era boa, mas tinha uma coisa que atrapalhava. Então olha para o pastor. Às vezes é o caso que está acontecendo com você, pastor. Meu marido, por exemplo, é uma boa pessoa, honesto, trabalhador, mas o que atrapalha, tem uma coisa que atrapalha, é a bebida. Às vezes é a incredulidade dele, a incredulidade da sua esposa. Pastor, minha esposa é uma mulher assim, sabe, maravilhosa, mas nessa parte está atrapalhando. Pastor, o meu filho, um rapaz tão bom, mas as amizades, ou é o vício que atrapalha, o que quer que seja. Às vezes você trabalha em um lugar que você até gosta de trabalhar. Pastor, meu serviço é um bom lugar, mas tem gente ali que está sendo usada pelo diabo para atrapalhar. Tem situações ali no meu serviço que eu até gosto de trabalhar lá, é um bom lugar, mas isso atrapalha. Pastor, a casa onde eu moro, eu gosto da minha casa, mas ali dentro, pastor, não estou sentindo bem, parece que está tendo um peso ali. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Você vai jogar esse sal aonde você quer que seja tirado o que atrapalha, porque ali é um bom lugar, ali é uma boa casa, talvez teu marido, tua esposa é uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, mas tem alguma coisa que atrapalha. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você diz, pastor, eu sou, graças a Deus, minha saúde é boa, mas tem uma coisinha aqui que me atrapalha na minha saúde. Olha, tem uma coisinha aqui no meu estômago, é aquela coisa, não posso comer, toda coisa que eu como, isso me atrapalha. Deu para entender, sim ou não? Quem entendeu, diga amém. Então você vai jogar esse sal nesse propósito. Enquanto eu estou falando aqui, Deus já está trazendo no seu coração. O que é que você vai fazer? Pastor, tem um carro lá, é um carro bom, olha, até gosto daquele carro, mas não sei o que acontece, toda vez dá um problema, toda vez tem alguma coisa que atrapalha. Você vai jogar esse sal lá no carro, você vai jogar esse sal lá na loja, você vai jogar lá no seu local de trabalho. Tem gente que vai colocar na comida para poder fazer para a família, tem gente que vai jogar na frente de casa. Deus vai te dirigir onde você vai jogar. Eu falei com uma irmã hoje de manhã, ela falou, pastor, isso aí foi para mim. Meu marido, sabe, é honesto, sabe, um homem muito bom, trabalhador, mas ele tem uns pensamentos meio distorcidos. Ele tem uns pensamentos assim, umas coisas estranhas. Não sei se é amizade, o que é, mas tirando isso é uma boa pessoa. Ela falou, na hora que o senhor falou, eu senti de jogar debaixo da minha cama, lá onde a gente dorme. Eu falei, então faz o que Deus te dirigiu.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu sempre falo, quando eu falo do sal, eu falo de vários testemunhos que tem, mas eu sempre lembro do pastor Jaime. Falei na quarta-feira, a mãe dele chegou lá no terreiro, rapidinho vou contar para a gente entrar na palavra. A macumbeira lá, mãe de santo, pai de santo, falou assim: olha, você vai perder um filho de acidente. E lá o negócio é assim, né? Você vai perder o filho de acidente. O que faz então? Tem que fazer um trabalho mais forte, não é assim? Para desfazer esse aí. Aí custa tanto. Sempre é desse jeito. A mãe dele saiu desesperada de lá. Meu Deus, não tem como, o que eu vou fazer e tal. Aí encontrou a vizinha, se não me engano, acho que foi a vizinha, amiga. Falou assim, contou a história para ela: olha, fui lá, falou que meu filho vai morrer de acidente, assim, assim, assim. E eu não tenho como desfazer do jeito que ela quer que desfaz aí. Eu não tenho esse dinheiro para fazer o trabalho. Aí a mulher falou assim: ô fulano, acho que é Tereza, Dona Tereza, a mãe do pastor Jaime. Ô dona Tereza, vou falar dona Tereza, se eu estiver errando, o pastor Jaime me perdoa. Dona Tereza, eu vi ali que tem uns pastores ali, que tem uma faixa lá falando que desfaz macumba. Era no comecinho do missionário, estava começando ali esse trabalho de libertação. Vai lá, e ó, não sei se vai resolver, mas pelo menos é de graça. E ela foi. Chegou lá o missionário fazendo a oração, ela explicou a situação, repreendeu aquele mal. O pastor já me conta, ele sofreu um acidente gravíssimo. Até no acidente, ele já até mostrou para nós, ele guarda o recorte do jornal da época lá que noticiou o acidente. Teve um amigo dele que morreu na hora. Ele não sabe como foi que ele não morreu. Ele não sabe o que aconteceu nesse acidente, que ele só lembra dele no hospital. Mas o que foi isso? A mão de Deus. Aí a mãe dele começou a pegar o sal, que nessa época o missionário estava fazendo a campanha, e começou a levar para casa. Aí sabe o que ela fazia? A salada que ele mais gostava, para ele poder comer, e temperava com sal. Olha que coisa, para você ver como uma coisa é espiritual. Aí ele chegava, ela falava assim: filho, a mãe fez a salada que você mais gosta, está aqui. Naquele dia que ela temperava com o sal da igreja, o que ele falava? Não quero, hoje eu não quero essa salada. Aí eu pergunto para você, ele sabia de alguma coisa? Quem que sabia? Era o demônio, irmão. Desde quarta-feira eu tenho falado. Ontem mesmo eu falei lá em Lavina, a irmã falou: pastor, já aconteceu isso mesmo. Quantas vezes eu já orei em peça de roupa, que a pessoa traz aqui e fala: pastor, é a camisa que o meu filho mais gosta que eu peguei, para ele poder usar, porque essa aqui ele usa quase todo dia. No dia que o pastor ora, a pessoa leva para casa, fala: filho, aqui ó, a camisa que você mais gosta, a mãe lavou. Ele fala: hoje eu não vou usar essa aí não. É por acaso? Não é, irmão, isso é espiritual. E ela foi perseverando, foi usando. Meu irmão, para resumir a história, olha o pastor Jaime aí, de quem era, né, que antes dos 20 anos de idade já era tão viciado, que tremia, né, se não tomasse um golinho logo cedo. Hoje está aí esse homem de Deus completamente liberto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então você entendeu onde é que você vai usar esse sal, sim ou não? Naquele lugar que é talvez um bom lugar, aquela pessoa que talvez é uma boa pessoa, mas tem uma coisa que atrapalha. Pastor, olha, está lá minha mãe, meu pai, pensa uma pessoa boa, mas tem uma depressão que atrapalha a vida dela, que atrapalha a vida dele. Uma depressão que, olha, não deixa essa pessoa sair do lugar. Enfim, eu creio que você já entendeu, sim ou não? Então vamos para a palavra de hoje. A palavra é o principal. Pois não, quem falou? Aqui. Tem. Aproveita, já vem aqui agora. Vem cá, Ricardo, vem cá. Isso. Já vai abrindo lá, Salmos capítulo 18, versículo 17. A paz, Camila. Paz, pastor. O que aconteceu? A palavra que o senhor já começou, já foi para a gente. Verdade. Eu não vou conseguir falar para vocês, então eu vou chorar. Acalma aí, vai que você consegue. Hoje é folga do Ricardo. Aí o Ricardo fala, sempre na folga dele, ele fala assim: vamos aproveitar um dia antes. Então, se a gente vai sair, se a gente vai fazer uma coisa, é na antevéspera. Que aí hoje ele descansa para ir trabalhar amanhã cedo. E ontem ele falou assim, eu falei, mandei mensagem para ele, estava no serviço ainda, falei assim: Ricardo, o que a gente vai fazer hoje? Para onde que a gente vai? Aí ele falou assim: queria comer comida japonesa, mas você não quer ir. Aí eu pesquisei e falei: vamos em Andradina? Aí ele falou assim: mas lá não tem um negócio que você gosta. E eu gosto de te ver feliz comendo, o que você gosta? Aí eu falei assim: então vamos em Araçatuba. Aí ele falou assim: não, Mila, não vamos em Araçatuba não. Eu falei: não, Ricardo, vamos em Araçatuba então. Pastor, a gente não conseguiu chegar em Lavina. Um caminhão perdeu o pneu, uma carreta, e eu estava dirigindo, eu passei em cima do pneu com tudo, eu não consigo ver nada.
E depois vários carros, né, Ricardo, foram passando, e eu tinha encostado no acostamento, quebrou tudo o para-choque, a frente do carro. E eu morrendo de medo de continuar ali, e todos os carros batendo, e vim para cima da gente também. O Ricardo deitado no chão, olhando para ver se dava para a gente continuar com o carro. Aí eu falei assim, não, Ricardo, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí a gente andou mais para frente, tinha mais vários carros parados. Uns paravam, olhavam para ver se tinha quebrado alguma coisa, continuavam andando. E, né, Ricardo, se a gente está vivo aqui hoje, é porque Deus deixou mesmo. Deus guardou a vida de vocês ali. E na sexta-feira, quando o senhor entregou o sangue, eu fui ungir o carro dele, fui passar, só que com cuidado, porque o Ricardo é enjoado com sujeira no carro. Então eu passei assim, num lugar que não dava muito, mas eu creio em Deus que foi tudo isso. Foi a proteção, foi o cuidado, foi o guardar mesmo, foi o livramento. Deus livrou a vida de vocês. Amém, livrou. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amém? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Irmão, Deus é fiel. Olha, vou aproveitar o gancho, convidar você para domingo também. Eu estou num propósito assim com esse negócio do sangue do Cordeiro, porque Deus falou muito forte no meu coração. Eu ia fazer só na sexta-feira da paixão. Os irmãos sabem, testemunha, na sexta-feira da paixão a gente entrega o sangue do Cordeiro, mas nunca estendi esse propósito, nunca estendi. Mas quando chegou aqui, que eu estava orando pelo sangue do Cordeiro, pedindo para Deus abençoar, mas foi muito forte isso, que acho que foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu falei, não temos que continuar, vamos estender esse propósito. E aí eu tenho pedido para você, unja, passa todo dia lá nas portas, passa no carro, está aí o exemplo dos irmãos, passa nos seus filhos, você tem criança, adolescente, unge com o sangue do Cordeiro, porque, olha o que eu tenho falado, Deus não tem obrigação de honrar nada que a gente tirou da nossa cabeça, mas se está aqui, irmão, se está aqui, você pode crer 100% que Ele vai cumprir. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Aonde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entrou. Nós estamos abençoando as escolas, terça-feira nós fomos, as irmãs da intercessão, a gente foi lá, ungiu as escolas. Ontem eu fui lá em Lavínia, fiz o mesmo propósito, todas as escolas de Lavínia, ungi com o sangue do Cordeiro, oramos lá, e eu creio que isso aqui é só o começo, vai ter muitas respostas, muitos livramentos de Deus aí. Quem crê, diga glória a Deus. Então, já te convido para domingo também. Sim. R$4.000. Sim. Certo. Vai cobrir o seu prejuízo, você não vai ter prejuízo nenhum. Até nisso Deus é fiel, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Até nisso, né? R$4.000 não é qualquer coisa não, né? Misericórdia. Mas, olha, fica nessa fé, tá vendo aí? Que seja um testemunho para fortalecer a sua fé, para que você todo dia faça esse propósito, vai ser o mês inteiro. E domingo, você que tem filho, neto, traz que todo domingo eu estou ungindo as crianças, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá então, Salmos capítulo 18, versículo 17. Eu vou ler em duas traduções esse versículo. Diz assim, e livrou-me do meu inimigo que forte, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Duas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ali fala aborreciam, né? Mas eu gosto mais dessa tradução que eu tenho aqui, que fala, livrou-me do meu inimigo o quê? Forte, e dos que me odiavam. Duas coisas, esse salmo aqui é um salmo de Davi, e duas coisas que Davi admite. Primeiro, que o inimigo dele era forte, e que esse inimigo o odiava. Primeiro eu quero mostrar para você quanto o diabo odeia, e odeia mesmo. Uma coisa que o Espírito Santo há um tempo atrás falou no meu coração, e eu quero repartir aqui com você, acho que eu já falei disso aqui, que, meu irmão, o demônio ele te odeia. Demônio ele somente não gosta de você, ou não vai muito com a sua cara. Você tem que ter essa consciência que o nosso inimigo ele nos odeia. E o que é que o diabo odeia, pastor? E um dia o Espírito Santo falou isso comigo.
Fala assim comigo: o diabo odeia tudo o que Deus ama. Então, tudo que Deus ama é objeto de ódio do diabo. E também ao contrário, tudo que o diabo odeia, Deus também ama. Diga glória a Deus. É assim, é um norte para você. E aí eu falo para você que de algumas coisas que vem vindo no meu coração, quando eu entendo assim, quando eu me lembro, né, que o diabo odeia o que Deus ama. Vamos lá, vamos lembrar aqui que Deus ama, acho que é Provérbios capítulo 18, se eu não me engano fala assim, ó: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, o quê? Me acharão. Você quer ver uma coisa que o diabo odeia? O que Deus ama. Sabe o que Deus ama? Aquele que busca Ele de madrugada. Aquele que procura Ele na madrugada. Eu vou falar uma coisa para você, experiência pessoal, não quero que você pegue isso como regra, mas talvez para te incentivar. Eu lembro quando eu comecei a orar na madrugada. Pensa numa luta que era. Você que decide tomar essa iniciativa de buscar na madrugada, você vai sentir o amor de Deus, mas você vai sentir o ódio do diabo. Pode ter certeza que eu estou falando. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava começando e o pastor começou a falar desse negócio de orar de madrugada e tal, aquilo acendeu no meu coração, eu comecei. Irmão, diante do Espírito Santo, eu sentia um medo. Eu levantava na madrugada para orar, de repente parecia que na minha janela tinha alguém. Parecia que tinha alguma coisa me observando. Eu começava a sentir um medo, aquilo me arrepiava todinho, aquela opressão assim, aquela coisa ruim, e eu dizia: meu Deus do céu, parece que tem alguma coisa aqui, e ali eu começava a orar mais forte, e tinha vezes que faltava gritar, mas de medo, falava: não, eu não vou parar de orar, demônio, não tenho medo de você, eu sei que você está aqui, parece que eu sabia que ele estava ali, do meu lado, tudo isso para intimidar, porque tudo que Deus ama, o diabo odeia. Grava isso no seu coração, porque o Espírito Santo, um dia ele falou isso comigo. E foi uma luta, até eu vencer aquilo e foi indo, eu não pude parar. Você sabia que tem muita gente que não ora de madrugada porque tem medo? Sabia que tem muita gente que não ora de madrugada porque sente medo? Eu não vou perguntar, é uma coisa particular sua, mas talvez você está nessa situação. Você começou a orar de madrugada, veio um medo no seu coração, você começou a sentir uma opressão, começou a sentir uma angústia, você parou. Não, meu irmão, você deveria de continuar. É claro que o diabo vai odiar, porque Deus ama aqueles que de madrugada buscam a Ele. E aí eu fui lutando contra aquilo, aí que eu orava mais forte, ia, até que aquela coisa ruim passava e parecia que vinha aquela presença de Deus. Aí, irmão, aí a oração ia embora. E aí eu fui até que eu consegui vencer isso, mas não foi fácil. Não, o diabo, ele odeia tudo aquilo que Deus ama. Outra coisa que Deus ama, que eu lembrei aqui, o Espírito Santo, ele serve para isso, para nos lembrar, né? Deus ama a prosperidade do seu servo fiel. Já viu esse versículo na Bíblia, já viu? Deus ama a prosperidade do seu servo fiel. E se Deus ama, o diabo odeia. Meu irmão, pode ter certeza, por isso que você tem que procurar prosperar. O diabo não quer você prosperando, o diabo odeia a prosperidade do povo de Deus. Eu tenho falado por esses dias aqui, até foi num domingo que a gente falou dos 4 tipos de pessoas, né? Aquele que é pobre na terra, pobre no céu. Aquele que é rico na terra, mas também é pobre no céu do mesmo jeito. Tem aquele que é o pobre na terra, pobre no céu. Tem o rico na terra e pobre no céu. Tem aquele que é pobre na terra e rico no céu, mas não é essa ainda a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquele 4º tipo de pessoa que eu te ensinei, que é rico na terra e rico aonde? No céu. Irmão, pode ter certeza que se você crescer na face dessa terra sendo de Deus, irmão, você vai desagradar o diabo. E pode ter certeza que Deus vai amar ver a sua prosperidade. Deus não ama ver o povo de Deus passando necessidade, o povo dele passando dificuldade, naquela luta, naquela miséria, não. O diabo odeia. Está lá, ó, Salmo 35, 27, cantem alegres-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama. Irmão, Deus ama quando você vai lá e compra um carro novo, troca de carro. Deus ama quando você compra lá uma casa, quando você melhora de vida, você começa a reformar a sua casa. Mas tudo isso o diabo o quê? Odeia. Irmão, o demônio odeia quando você troca de carro, quando você compra uma casa, você começa a construir, você começa a reformar. Irmão, parece que vem aquela luta.
Por quê? Porque Deus ama, mas o diabo odeia. Então você tem que buscar tudo aquilo que Deus ama e por consequência, que é motivo de ódio do diabo. Ele vai odiar, ele odeia quando você prospera, ele odeia quando você cresce, ele odeia quando você busca Deus, ele odeia quando você ora de madrugada. Então não pense você que você vai prosperar, que você vai começar a orar de madrugada e vai ficar tudo lá mil maravilhas, você não vai ter um combate. Não, você vai ter um combate. E aqui eu volto aqui para o Salmo 18, 17, que há muito tempo atrás Deus falou essa mensagem ao meu coração, mas eu vou pedir pro Zé Henrique, coloca lá para mim na linguagem de hoje, fazendo favor. Volta aí, Salmo 18, 17, lá na linguagem de hoje. Olha o que Davi vai falar. Ele diz: o Senhor me livrou dos meus poderosos o quê? Inimigos, daqueles que me odiavam. Pudesse, me destruiria, mas não destruiu porque Deus me livrou. E olha aqui que Davi vai revelar aqui, presta atenção. E todos eles eram o quê? Fortes demais para quem? Para mim. Você já sentiu isso? O Davi está falando uma coisa aqui com toda sinceridade. Ele está dizendo assim que os inimigos que ele enfrentou, Deus livrou. Mas ele sentia que era forte demais para quem? Para ele. E eu falo para você, eu já senti. Já passei por certas situações na minha vida, como diz na outra tradução, que eu senti que aquele inimigo era mais forte que eu. Que aquela luta era mais forte do que eu. Que na minha capacidade eu não podia enfrentar. E Davi confessa uma coisa aqui, olha, que todos eles, não foi nenhum, todos eles eram fortes demais para quem? Para ele. Mas isso não tem problema. Deixa eu te falar uma coisa. Várias vezes, e quem sabe não seja todas as vezes, como foi o caso de Davi, você vai enfrentar inimigos que são mais fortes do que você. E você vai sentir isso. Mas não tenha medo. Porque todos os inimigos que Davi venceu, eram todos eles mais fortes do que Davi. E ainda assim Davi os venceu. Sem problema nenhum. Às vezes a gente acha o seguinte, que o inimigo que a gente vai enfrentar, vai ser aquela coisa, né, dentro da nossa condição, até mais abaixo do que a gente pode. Não. Irmão, Davi aprendeu a vencer lutas que eram todas elas mais fortes que ele. Davi aprendeu a vencer inimigos que todos eles sempre eram mais fortes do que ele. E como é que você vence o inimigo que você admite que é mais forte que você? Porque o erro aqui não é admitir que é mais forte que você sente isso. O erro é você não entender o que fazer. Porque Davi sabia que todos os inimigos que ele enfrentava era mais forte do que ele. Mas ele também sabia que nunca nenhum deles era mais forte do que o Deus que ele servia. Vou contar uma experiência para você que aconteceu comigo uma vez. O diabo, ele é mestre em querer intimidar. Uma vez eu lembro que manifestou um demônio, uma pessoa, e eu cheguei e fui expulsar o demônio virou bem para mim e falou assim: você não pode me expulsar não, você é fraco. Falou desse jeito para mim. Naquela hora você toma até um susto, né? Você fala, como é que é? Ele falou desse jeito: você é fraco, você não pode não, você é fraco. E eu falei assim, eu admito que por alguns segundos eu fiquei sem resposta. Eu fiquei sem saber o que falar. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, ele sempre lembra a gente, diga glória a Deus. Na hora eu virei para ele e falei assim: demônio, você tem razão, eu não posso com você, eu sou fraco, mas o Jesus que eu sirvo, ele é forte, diga glória a Deus. E eu não estou te expulsando no meu nome, eu estou expulsando no nome de quem? Jesus. O que o diabo estava falando? Era uma mentira? Vamos ser sinceros, eu aguento com ele na força? Eu não aguento, irmão. Ele estava falando a verdade ou não estava? Mas estava querendo me enganar. Ele estava querendo que eu acreditasse que isso tinha a ver com Deus que eu sirvo, mas não tem nada a ver. Uma coisa sou eu, outra coisa é o Deus que eu sirvo. E às vezes o diabo vai querer fazer isso com você. O Davi sabia que todo inimigo que ele enfrentava, era todos eles mais forte, mas ele não deixou isso enganar ele. Por um tempo eu até fiquei assim. Mas na hora eu falei, não, o negócio não é comigo, realmente.
Eu não posso na força com o demônio, eu não posso na força com aquele espírito, eu não posso na força natural com aquilo. Talvez você tem que entender, você tem que admitir também, tem coisa que você não pode. Muitas vezes a gente acha errado admitir isso. Não, não é, Deus, eu não posso. E eu concordei, falei, demônio, é verdade, eu não posso mesmo. Eu sou fraco mesmo, mas o meu Jesus não é. E eu não estou te expulsando o meu nome, eu estou expulsando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Ele ficou quietinho e saiu na hora. Diga glória a Deus. Então cuidado para não confundir. O Davi sabia que todos os inimigos que ele enfrentava eram todos mais fortes do que ele. Mas ele sabia que em nenhum momento a guerra era com ele. Que todo momento a guerra era de quem? Do Senhor. É aí que a gente se engana. É aí que às vezes o diabo engana a gente. Lembra comigo. Davi enfrentou leão. Leão é mais forte que o ser humano, sim ou não? Claro que é, ainda mais um adolescente, né? Davi enfrentou o urso. O urso era mais fraco ou mais forte? E ele venceu o urso. Davi enfrentou o gigante. O gigante era mais fraco ou mais forte? Nem se compara, pois ele não venceu o gigante? Ele venceu. Depois ele tem que enfrentar Saul. Saul era rei. Ele era um servo. O Saul era mais poderoso, mais forte que ele ou não era? Mas ele venceu Saul. Diga glória a Deus. E é verdade, eu comecei a meditar, eu falei, Jesus, é verdade. Todos os inimigos que Davi lutou eram sempre mais fortes do que ele. Mas ele não se deixou abater por isso. Porque todo o tempo ele sabia que a guerra não era dele. Quer que eu te prove? Vamos lá rapidinho, para 1 Samuel 17. Olha que coisa tremenda isso. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Que às vezes o diabo está tentando te enganar, meu irmão. Ele está tentando dizer que você não pode, que perante essa luta aí, ela é mais forte que você, que esse inimigo é mais forte que você, que essa guerra é maior, é mais forte que você pode suportar. E às vezes é mesmo. Mas não é, o negócio não é com você, a guerra não é contigo. O Davi só venceu o inimigo mais forte que ele, porque ele entendeu isso. Toda a guerra de Davi nunca foi meio termo, nunca foi de igual para igual. Sempre foi com alguém mais forte. Deus quer fazer você, meu irmão, vencedor desse jeito. Diga glória a Deus. É aquele que vence aqueles que são maiores do que ele. Davi sempre venceu inimigos mais fortes. Por quê, pastor? Porque ele entendeu isso aqui que eu vou te mostrar agora. Rapidinho. Pode pôr na Bíblia corrigida? Depois a gente vai ler na Bíblia linguagem de hoje. Diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, esse filisteu é Golias, o gigante, né? Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, porém eu vou contra ti em nome de quem? Foi o que eu falei para o demônio naquele dia. Você entendeu sim ou não? O demônio, realmente, eu sou fraco, mas o meu Jesus não é forte, eu não estou te expulsando o meu nome, eu estou expulsando o nome dele. Eu vou contra ti no nome de quem? Esse é o segredo para você vencer inimigos mais fortes que você. Se você entender isso, irmão, você não vai perder para nenhum inimigo, por mais forte que ele seja, e mesmo que você seja muito mais fraco do que ele, você ainda vai vencer. Diga glória a Deus. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você admita que é fraco, mas você nunca vai perder. Olha o que ele vai falar: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel. Olha o que ele vai dizer agora: a quem tens o quê? Irmão, Davi não era bobo não. Ele conhecia que aquele inimigo era mais forte do que ele. Por isso ele sempre jogava a guerra para quem? Para Deus. Eu vou contra ti no nome do Senhor, porque a ele, olha lá, a ele você tem afrontado. Não é eu não. E às vezes a gente é bobo, às vezes a gente quer pegar a guerra para nós, meu irmão. Meu irmão, deixa de ser bobo. Não faz isso não. Falando com todo carinho. Mas diante desse inimigo aí, talvez você é bem mais fraco, você não aguenta. Não vai querer dar uma de valentão aí, e aquele de, vai querer dar uma de baixinho invocado. Tem baixinho que é invocado, né? Sim ou não? Eu falo que eu tenho uma em casa. Baixinho invocado, não é? E vencer, tamanho não é documento não. E quer arrumar briga que ele não aguenta. Não faz isso mesmo. Você vai querer trazer para você, não. Você tem que ser como Davi. Eu admito, todos os meus inimigos sempre foram mais fortes do que eu, mas todos eles Davi venceu. Diga glória a Deus. Ele lançava a guerra para o Senhor. Olha o versículo 46 agora.
hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus aonde? Em Israel. Tudo que ele fazia era para a glória de quem? De Deus. Você não vai conseguir resolver isso não, você não consegue passar nesse curso, você não consegue pagar isso que você deve não, você não consegue resolver. Realmente, você tem que admitir, eu não consigo, é mais forte do que eu, mas o Deus que eu sirvo consegue. Diga glória a Deus. Você tem que passar a lançar essa batalha para Deus. Amém, Jesus? Não, você não vai aguentar essa pressão não. Realmente tem lugar que a pressão é muito grande. Pastor, estou trabalhando lá, olha, está uma pressão, e as pessoas vêm falar para mim: rapaz, você não vai aguentar isso aí não. E essa pressão aí não tem ser humano que aguenta. Você vai dizer: eu não aguento, mas o Deus que eu sirvo vai me fazer suportar. O Deus que eu sirvo vai me dar essa vitória. Diga glória a Deus. Está entendendo a diferença, sim ou não? Meu irmão, admita, tem coisa que você não consegue. Eu falo que quando eu cheguei, por exemplo, na primeira igreja que eu assumi, você olha para aquela situação, você fala: meu Deus, maior do que eu não dou conta não, Senhor. Eu admito que é muita coisa para mim, mas você tem que lembrar, você não está indo na sua capacidade. Eu vou contra ti no nome de quem? Do Senhor. Eu não sei qual é o inimigo que está diante de você, que você reconhece e percebe que é mais forte que você. Não, ainda que seja, não tem problema quanto a isso, porque a guerra não é sua. A batalha não é com você. Olha o versículo seguinte, 47 agora. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é o quê? É a guerra. Diga glória a Deus. Davi sabia, irmão. Por isso que Davi vencia todos os inimigos maiores que ele, mais fortes que ele. Porque ele sabia que nenhuma guerra era dele, era com ele. Ele não pegava para si. Ele disse: vocês vão ver que Deus livra, não é com espada, com lança, não é lá com remédio, não é com tratamento. Glória a Deus pelo remédio, pelo tratamento. Mas, meu irmão, a coisa tem que ser com Deus, porque esse inimigo é muito mais forte. Tem coisa que o remédio não resolve, tem coisa que o tratamento não resolve. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que lançar essa batalha para Deus, como ele faz, do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Diga glória a Deus. Essa estratégia para você vencer inimigo maior que você. Irmão, Davi foi um homem que sempre venceu inimigos mais fortes que ele. E eu fui meditando assim na trajetória de Davi, talvez até tenha mais, que eu nem me lembro agora, mas todos os inimigos que Davi enfrentou desde o primeiro, todos eram mais fortes que Davi, e todos Davi venceu. Diga glória a Deus. Não teve nenhuma guerra mais ou menos assim não. Se você lembrar quando ele foi se casar, e Saul já tinha o desejo de matar Davi, e ele quis matar Davi pela espada dos filisteus, assim está escrito na Bíblia. Ele propõe desafio para Davi, fala: Davi, quer casar? Quero. Então vai lá, sem prepúcio de filisteus. Irmão, e ele foi. Eu te pergunto, dentro da condição dele, o desafio era grande ou não era? Era maior do que ele, pois ele foi lá e trouxe 200. Diga glória a Deus. Está entendendo? Davi foi alguém que sempre venceu inimigos maiores, mais fortes do que ele. E você também vai ser, se você entender isso aqui. Diga glória a Deus. Você sempre vai vencer desafio maior que você, inimigo mais forte que você. As pessoas vão falar assim: olha, mas você não tinha condição de fazer isso, como é que você fez? E você vai dar o segredo. Foi na presença de Deus. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos lá rapidinho para Êxodo, capítulo 14, versículo 3. Lá no comecinho da Bíblia agora. Êxodo capítulo 14, versículo 3. Êxodo capítulo 14, versículo 3. Então Davi diz: todos eles, que Deus me livrou, daqueles que me odiavam. É o que eu falo, o diabo não vem para brincar. Ele quer mesmo acabar, destruir com aquele que Deus ama, né? E ele fala assim, todos eles eram maiores do que eu, eram mais fortes do que eu.
E mesmo assim Davi venceu todos. Amém, Jesus? Olha o caso aqui do povo de Israel, quando eles estão saindo do Egito. E a Bíblia diz que ali Deus vai dar um alerta para Moisés. Presta atenção que Deus vai falar de uma coisa que ainda não tinha acontecido, que ia acontecer. Olha o versículo 3, diz assim, ó: então Faraó dirá dos filhos de Israel. Presta atenção que está no futuro, ó. Deus está falando assim: Moisés, ó, vou falar para você o que vai acontecer. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto o quê? Os encerrou. Ou seja, eles estão sem saída. Presta atenção, domingo eu estava falando a respeito disso aqui. Deus, ele trabalha por antecipação. Então tudo que o diabo vai fazer, Deus já sabe, meu irmão. Deus já sabe de todo o plano maligno. Então Deus vai falando assim para Moisés: ó, vocês vão sair lá do Egito, o faraó vai vir atrás de vocês. E Deus sabia que ia chegar um momento que eles iam dar de frente com o Mar Vermelho. De um lado ia ser montanha, do outro lado também ia ser montanha. E o faraó vindo atrás, o faraó ia pensar assim, ó, acabou para eles. Agora acabou. Eles estão embaraçados e o deserto o quê? Os encerrou. Eles estão sem saída, em outras palavras. Deus já sabia até o que o inimigo ia pensar. E já estava avisando a Moisés, dizendo: Moisés, o inimigo vai pensar, e provavelmente Moisés e o povo de Israel também pensaria que eles estariam sem saída. E às vezes acontece isso com você. Você chega numa situação que você pensa assim: estou sem saída. Mas lembra do que eu preguei domingo, irmão. Tem um problema que às vezes acontece com a maioria de nós, é que tudo que ia acontecer Deus já falou e nós acabamos esquecendo. Lembra? Eu falei da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, todos aqueles que aparecem ali na ressurreição foram pessoas que tinham ouvido tudo que Jesus tinha falado, mas na hora que aconteceu, parece que elas esqueceram de tudo. E Jesus já tinha falado tudo. Jesus já tinha falado o que ia acontecer, como que ia acontecer. Quando pensa que não, está lá Maria, as Marias, né, indo ao sepulcro procurar Jesus no terceiro dia. Mas Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ia o quê? Ressuscitar. Esse é o problema, às vezes a gente esquece. Deus já deu a palavra do que ia acontecer lá na frente. E Deus vai dizer o seguinte, olha só, ó, versículo 4: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Ó, tudo isso no futuro, Deus está falando: eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai atrás de vocês. E serei o quê? Glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou, quem? O Senhor. E eles fizeram assim. Deus já fala tudo para Moisés: Moisés, vai ser assim, vocês vão pensar que vocês estão cercados, o faraó vai pensar que vocês estão sem saída, mas eu já preparei tudo. Lembra de 1 Coríntios 10, 13? Já falei muito de 1 Coríntios 10, 13, põe para mim rapidinho. Quando a gente pensa que está cercado, quer dizer, tem o Mar Vermelho na frente, montanha de um lado, montanha do outro, não tem para onde sair. Olha lá: não venho sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Olha agora, ó, antes com a tentação, dará também o quê? Um escape. Irmão, Deus sempre dá, Deus nunca deixa, pode ter certeza disso. Se você olhar para trás, você vai falar: meu Deus, mas é muito maior do que eu esse inimigo, o que eu faço agora? Na frente está o mar, do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha, estou sem saída. Não, Deus sempre tem um escape, sempre, pastor, sempre. Vamos pular lá para o versículo 13 agora, versículo 13, diz assim, ó: Moisés, porém, disse ao povo, primeira coisa, não temais, não tenha medo. Por quê? Porque geralmente, como aconteceu com Davi, você vai enfrentar inimigos que são mais fortes do que você. E qual que é o segredo para não enfrentar, para enfrentar inimigo que é mais forte que eu, pastor? Primeiro segredo é não ter medo. É não temer. Irmão, o problema da gente enfrentar inimigo mais forte que a gente, é isso, é o medo. É o medo. Davi não podia ter medo. Aqui Deus está falando com Moisés, que eles também, e Moisés falando com o povo, que o povo de Israel também não podia ter medo.
Porque a primeira coisa que vem no nosso coração, quando a gente vê um inimigo que é mais forte, é o quê? É o medo. É aquela sensação de insegurança. Mas você tem que lembrar que a guerra não é sua. Quem está entendendo, diga bem. Davi não teve medo de Golias, ainda que ele fosse maior, ainda que ele fosse mais forte. Davi não teve medo do leão. Davi não teve medo do urso. E às vezes você olha para a situação e a primeira coisa que vem no coração é o medo. Deus está dizendo, não temais. Pastor, mas eu estou com medo do que vai ser, eu estou com medo da situação, estou com medo do exame lá que eu fiz, o que vai ser o resultado. Não tenha medo não, meu irmão. Não temais. Segunda coisa, estai o quê? Quietos e vede o livramento de quem? O Senhor. Outra coisa que atrapalha muito o agir de Deus é a murmuração, a reclamação. Quando a gente começa a enxergar o inimigo maior do que nós, a gente começa a falar e a gente atrapalha. Irmão, não fica desesperado, presta atenção. Se Deus começar a funilar o caminho, eu falava de manhã assim, olha, o que é um funil? Para que serve um funil? Presta atenção no pastor. Vamos dizer que você quer colocar um líquido dentro de um recipiente que tem uma boca bem pequenininha. Bem pequenininha. Se você pegar o outro galão e virar para colocar naquele recipiente que tem a entrada, a boca dele bem pequenininha, você vai conseguir colocar direito? Mas você vai derramar tudo, vai fazer uma bagunça. Então para isso serve o funil. Presta atenção. O funil, ele faz com que chegue no ponto certo onde quer chegar, ele faz com que passe por um espaço pequeno, uma quantidade grande. Onde o senhor está querendo chegar com isso, pastor? Que às vezes Deus faz o caminho se afunilar. Por quê? Porque a porta onde a gente vai passar, a Bíblia diz que ela é o quê? Ela é o quê? Estreita, e o caminho é o quê? Apertado. E às vezes, meu irmão, para Deus conseguir colocar a gente em certos lugares, Ele vai ter que usar o quê? O funil. Senão você não entra onde Deus quer que você entre. Quem está entendendo, diga amém. Só que aí a coisa começa a funilar, você começa a reclamar. Porque está difícil, olha a luta, está vendo? Quer ver? Olha você aqui, volta um pouquinho, versículo 10. Quer ver? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás. E temeram muito. Qual foi a primeira coisa que Moisés falou lá na frente? Não temais. Começaram a ter medo, porque viram o inimigo o quê? Mais forte. Viram o inimigo maior. Eles não entenderam ainda que a guerra não era deles, mas vocês vão entender já já. Temeram muito. E o que mais? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Aí começa a reclamação. 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? Não tem que falar, misericórdia, fica quieto. Olha o que eles começaram a falar. Aí, está vendo? Está vendo, Moisés? Não tinha lá cemitério suficiente no Egito para você trazer a gente para morrer aqui nesse deserto? Aí, está vendo, Moisés? Por que deixou a gente lá servindo os egípcios mesmo? Por que deixou a gente naquela situação lá mesmo? Era melhor estar lá servindo os egípcios do que morrer aqui no deserto. É a sua reclamação. Segunda-feira nós tivemos um culto lá no Maná, e eu estava falando disso. Quem murmura demais vai ficar mais tempo no deserto. A Bíblia fala assim, Moisés fala a primeira coisa, não temais. E a segunda, estai quietos. Estai quietos, que a coisa começa a funilar e você não entende. Irmão, o funil ele serve para você entrar na porta estreita que Deus preparou. O funil ele serve para você passar por aquele lugar que Deus quer que você passe, mas sem um funil você não consegue passar ali. Está entendendo, sim ou não? Às vezes a coisa tem que afunilar, às vezes a coisa tem que apertar para você conseguir passar por onde Deus quer que você passe, porque se Deus não usar funil, você não passa. Aí a coisa começa a afunilar, a gente começa a fazer o quê? Reclamar.
Ah, porque está difícil. Aí, ó, eu sou dizimista, eu sou ofertante, que eu estou na igreja toda quarta, eu estou na igreja toda sexta. Ah lá, era melhor quando eu estava lá no mundo. Olha aqui, mesma coisa. Era melhor quando eu estava lá no mundo, pelo menos lá no mundo era assim, pelo menos lá no mundo era assado. Para com isso, meu irmão. Entenda isso que hoje o Espírito Santo está falando com você. Às vezes Deus permite afunilar a situação para que você entre naquele lugar que Ele quer que você entre, para que você passe por algo que é estreito, uma porta que é estreita. E a Bíblia diz, apertada é o caminho, estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz ao quê? A salvação, a vida eterna. Então, se começou a afunilar a coisa, então você está no caminho certo. Diga glória a Deus. Você está no caminho certo, porque o caminho que conduz à salvação, ele vai começar a funilar. Ele vai começar a apertar. Porque senão você não vai entrar onde Deus quer que você entre. Tem como? Continua. Aí Moisés fala para eles, versículo 13: não temais e estais o quê? Estais quietos e vede o livramento de quem? Do Senhor. Cuidado para você não impedir o livramento de Deus. Porque se você não ficar quieto, você não vai ver o livramento do Senhor. E ele continua dizendo, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Agora 14, presta atenção. O Senhor, o quê? Pelejará por vós. E vos, o quê? Aí Moisés desvenda para eles o mistério de vencer inimigo mais forte. Quem que ia pelejar? O Senhor. Como foi lá com Davi. Irmão, só consegue vencer inimigo mais forte quem entende que a guerra não é sua. Não tem problema, seu inimigo ser 10, 20, 30, 100 vezes mais forte que você, não tem problema nenhum. Você só não pode ficar com o quê? Com medo. O único problema é esse. Que o inimigo mais forte do que nós, nos traz o quê? Medo. Nos traz angústia, nos traz desespero. E a gente esquece que a guerra não é nossa. Não é, meu irmão. Hoje Deus está falando ao seu coração. O Davi sempre enfrentou inimigos mais fortes do que ele, porque ele sempre soube que a guerra não era dele. Sabe por que você está com medo de enfrentar algo que é mais forte que você, e você se sente menor diante dessa situação? É por causa do medo. Se você hoje entender que a peleja não é sua, mas é do Senhor, irmão, acabou. Você vai ser vencedor de inimigo mais forte. Você vai ser como Davi, que nunca enfrentou um inimigo mais fraco do que ele, foi sempre o inimigo mais forte, e todos ele venceu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Rapidinho para a gente encerrar, olha o que Deus vai fazer com eles aqui. Versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. 16, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. 17, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e cavaleiros. 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. 19, olha só agora, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia agora onde? Atrás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs aonde? E se pôs atrás deles. Olha que coisa tremenda. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Diga glória a Deus. Deus não permitiu que o faraó conseguisse tocar em um israelita. Como que Deus fez isso? Foi assim, olha pastor, primeiro Deus estava na frente. Quem está na frente é para fazer o quê? Fala assim, para dar direção, para guiar. Então Deus estava na frente para guiar. Deus dá a direção. Depois que Deus dá a direção, Deus passa para trás, para a retaguarda. Quem está na retaguarda é para fazer o quê? Proteger, exatamente. Então presta atenção, o Deus que dá a direção, também dá o quê? Proteção. Amém, Jesus? Então presta atenção, quando Deus der a direção, siga a direção de Deus. Não tenha medo, porque na hora que Deus der a direção, imediatamente ele sai da dianteira e passa para a retaguarda para dar o que também? Proteção.
E irmão, aí a gente fala, eu falo de mim mesmo, falo de você. Às vezes Deus dá a direção e a gente fica demorando para seguir. E Deus fica segurando o inimigo lá atrás. E segurando para você obedecer a direção que Ele já deu. E tem gente aqui que Deus já deu a direção, já te mostrou o que você tem que fazer, você não está fazendo. E Deus está segurando o inimigo. Irmão, não tenha medo não. Ah, mas que direção? Sim, às vezes a direção de Deus parece loucura, né? A direção que Deus deu para Moisés foi entrar no meio do mar. Ah, vou entrar aí. Vai. Mas e o inimigo? Irmão, não se preocupe com o inimigo não. Olha para o pastor, você está muito preocupado com o inimigo. Faz o que Deus está mandando você fazer, que o inimigo, Deus se vira com ele lá atrás, Deus segura ele. Eu fico vendo gente tão preocupada, fica mais preocupado com o inimigo que com a direção de Deus. Ah, pastor, então, olha, o emprego é uma benção, mas pastor, o senhor sabe, né? Tem tanta gente invejosa, que eu fico até... Que se preocupe com gente invejosa. Irmão, faz o que Deus está te dirigindo. E os invejosos, Deus segura a inveja deles lá atrás. Não vai te alcançar não. Diga glória a Deus. Quando você está na direção de Deus, automaticamente você tem a proteção também. Eu creio nisso. Quem está na direção de Deus, tem a proteção de Deus também. Então vai. Você crê que a direção de Deus? Creio, pastor, Deus me dirigiu a fazer isso. Mas pastor, eu fico preocupado que tem umas pessoas que, olha, é difícil, que tem uma situação que é complicada. Nem se preocupe. Faz o que Deus está dando a direção, porque o Deus que dá a direção também passa para a retaguarda, para dar o quê? A proteção. Você pode ir tranquilo. O povo de Israel estava mais preocupado com o inimigo do que com a direção que Deus estava dando. E às vezes Deus tem que ficar ali segurando durante um bom tempo o inimigo, para até a pessoa tomar a decisão de seguir a direção que Ele já deu. Quanto tempo mais, irmão? Deus está segurando ali o inimigo, e o inimigo está querendo te alcançar. E meu irmão, você tem que prosseguir, você tem que progredir. Quando você fica parado aí, o diabo está chegando perto, só não tocou ainda, porque Deus está segurando. Deus ficou ali a noite toda, segurando, para que o inimigo não tocasse, porque o povo não estava andando. Irmão, olha para o pastor, Deus já te deu a direção para você começar a orar, Deus já te deu a direção para você começar a ser fiel, Deus já te deu a direção para você começar a se consagrar, para você deixar o pecado. Meu irmão, o diabo está doidinho para te tocar. Falei, ele odeia a mim, ele odeia a você. Então segue a direção de Deus o mais rápido possível. Porque se aquele povo não acordasse e não entrasse na direção que Deus tinha dado, mesmo que fosse pelo meio do mar, o inimigo estava ali logo atrás, só não tocou porque Deus não deixou. Então fica na direção de Deus, que o inimigo não vai conseguir te tocar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Ainda que ele seja mais forte, não tenha medo, obreiros. Presta atenção lá na porta. Isso. Não tenha medo. Se você talvez está enfrentando um inimigo mais forte que você, pode ficar tranquilo. Não importa o tamanho dele. A guerra não é sua. A guerra é de quem? É de Deus. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele